Alô, galera colorada, aquele abraço a vocês, um abraço também aos torcedores do Craque de Catalão. Hoje tem Craque Vila Nova em Ipameri, na tarde desta quinta-feira, em jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Goiano. Essa partida seria na semana passada, mas acabou sendo adiada para hoje, porque o estádio Genervino da Fonseca não tinha condições de receber o jogo, né? O Genervino sempre tem muitos problemas nesta época do ano, esta época chuvosa, e até por isso o jogo vai acontecer em Ipameri. Bom, o Vila vai a campo com uma equipe alternativa e o Craque vai com aquilo que ele tem de melhor. Antes da gente falar do que está em jogo e das equipes que vão estar em campo hoje, vamos conferir aqui o retrospecto entre as duas equipes, dados do futeboldegoias.com.br. 84 jogos, 22 vitórias do Craque, 82 gols, 37 vitórias do Vila Nova, 130 gols. Eles empataram 25 vezes. A tabela de classificação, ela mostra o Craque em 7º lugar com 13 pontos e o Vila Nova em 8º com 12. Entre os clubes que se classificam para a próxima fase, eles são os últimos, né? O 7º e o 8º. Porém, ambos sabem, quem vencer hoje estará matematicamente classificado para a próxima fase. Se o Craque vencer, ele vai a 13, ele vai a 16, né? Assume aí a 5ª colocação e estará já garantido. O Vila Nova, se ele ganha, ele vai a 15, e como há um confronto direto entre Iporá e Anápolis na próxima rodada, o Vila Nova também estará matematicamente assegurado na próxima fase. Já se perderem, eles ficam ameaçados inclusive de rebaixamento. Nenhum deles entra na zona de rebaixamento, mas os dois não, o que perder, né, independente de quem seja, vai para a última rodada ainda com risco de rebaixamento. Bom, o Craque manteve o treinador e a base da equipe que vinha jogando o Campeonato Goiano do ano passado, o Craque que é dirigido pelo Carlos Rabelo. Olha só o provável Craque para hoje. O Edson, esse não estava lá, né? O Lê Santos estava no time do ano passado, o Rafael Cardoso, o Nilo também, o Romarinho, lateral que estava no Goiânia. O Helder e o Amorim também estavam no time do ano passado, o Helder até está escrito errado aí, com H, né? O Bruno Menezes também era um jogador que estava no ano passado, o Thiago Potiguar é uma cara nova, jogador muito rodado no futebol do Nordeste, esteve no Paysandu, time de maior vulto que ele participou. O Gabriel Barcos é um jogador que também estava aí no ano passado, e o Henrique, jogador que passou por equipes maranhenses, né? Já jogou tanto no Motoclube como na equipe do Sampaio Corrêa. É um time que fez apenas um amistoso, um jogo treino contra o Brasiliense, num campo lá em Catalão, nem foi no estádio Genervino da Fonseca, e acabou perdendo de 2-1 para a equipe Candanga. O Craque é uma incógnita, né? A gente lembra daquele time do ano passado, uma equipe razoável para a disputa do Campeonato Goiano, mas tem um ano que esse time não joga, né? Apenas fez esse jogo treino. Então a gente precisa ver como é que esse time vai funcionar coletivamente. Mas é uma equipe mediana aí do futebol goiano, sem nenhum grande destaque individual. O Vila, provável, né? O Vila não confirma a escalação, o técnico Márcio Fernandes, mas é o provável, talvez 2 titulares apareçam nessa equipe, o goleiro Fabrício e o lateral esquerdo Mário Henrique. Mário Henrique, lembrando, né, que foi titular durante grande parte da Série C, mas que no último jogo ficou no banco de reservas lá em Itu. O provável Vila para hoje, Clériston ou Fabrício, John Lennon, Darley, Simon, Formiga ou Mário Henrique. São as duas dúvidas do treinador. Pedro Bambu e Éder, os 2 volantes. João Pedro, o meia do aspirante mais aberto pelo lado direito. Gilcinho pelo lado esquerdo. E o Biancucci centralizado. Lá na frente, o Rafael Lucas. Eu acho que é uma equipe que não... Evidentemente que ela não tem um desempenho coletivo. De vez em quando treina, não é a mesma coisa, né? É um time novo,
que vai jogar muito mais por intuição do que propriamente por algo que foi treinado, foi massivamente treinado. Porque é esse fato de você fazer um coletivo, um trabalho técnico-tático, não dá padrão de jogo a uma equipe. Mas é um time que tem jogadores que são capazes de competir contra o craque. Né? Você tem aí o Simon, que fez uma boa partida recentemente, Pedro Bambu, o Éder e o João Pedro, dois jogadores que se destacaram pelo aspirante. Biancucci decidiu a classificação do Vila para a Série B. Gilcinho, jogador experiente, mas esse está devendo muito, né? Ainda não jogou pelo Vila. E lá na frente o Rafael Lucas, que inclusive jogando pela Anapolina, era um dos líderes na artilharia do Campeonato Goiano com 5 gols. Então acho que é um time que não vai ter aquele entrosamento, mas é capaz de fazer um jogo equilibrado com a equipe do craque, até mesmo conseguir uma vitória lá em Ipameri. É difícil você colocar alguém como favorito em um jogo de duas equipes que não jogam junto, que não tem conjunto. Né? Vamos precisar ver o jogo para sentir, né, essa questão da capacidade. Mas o Vila tem condições, sim, de vencer o craque lá na cidade de Ipameri. Beleza, gente? Essas minhas principais expectativas para o jogo. E para o Vila seria fundamental vencer, até para evitar qualquer tipo de pressão nesse jogo final contra o Goiânia na próxima semana, provavelmente no estádio Onésio Brasileiro ou Varenga. E para o craque é a mesma coisa, né? Uma vitória coloca o craque na próxima fase e não deixa a equipe catalana à mercê da última rodada, até porque o craque vai enfrentar o Atlético e a gente não sabe que tipo de time o Atlético vai mandar, provavelmente algo parecido com aquele que enfrentou o Goiás na semana passada, e aquele time do Atlético é favorito contra o craque. Então as duas equipes têm a condição de resolver dois problemas hoje de uma vez só: se classificar para a próxima fase e evitar, consequentemente, qualquer risco de rebaixamento. Um abraço a todos vocês, obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.